Ok, todo mundo já ouviu falar que a resistência a antibióticos é uma crise global, certo? Mas a verdadeira batalha, aquela que define o jogo, está acontecendo num nível que a gente nem vê. Hoje, a gente vai tentar decifrar o código por trás do desafio de rastrear essas superbactérias. Então, a nossa investigação começa bem aqui, nesse ciclo de transmissão. Dá uma olhada nesse esquema. Tudo começa com os antibióticos usados na agropecuária, que acabam gerando bactérias resistentes. Essas superbactérias espertinhas se espalham para o solo, para a água, e no fim das contas chegam na gente, seja pela comida ou pelo próprio ambiente. É quase uma rota de fuga perfeita, né? Certo, então, qual é o primeiro passo? A gente precisa identificar os culpados e entender qual é o grande mistério da história. E aqui estão os nossos principais suspeitos, a famosa Escherichia coli e a Klebsiella pneumoniae, mas na versão multiresistente, claro. Elas são uma ameaça global para a saúde pública, isso a gente já sabe. A grande questão, o mistério mesmo, é como é que elas conseguem compartilhar essa habilidade de resistência com tanta eficiência. E a resposta para esse mistério todo está numa uma pista fundamental. Tem a ver com a forma como essas bactérias trocam suas armas genéticas, usando uns pacotes secretos de DNA. Pois é, o segredo da velocidade com que tudo isso se espalha está nesses pacotinhos genéticos, os chamados plasmídios. Para facilitar, pensem neles como os carros de fuga dos genes de resistência. É o veículo que leva a arma de uma bactéria para outra. E olha só como o processo é sofisticado. Esse diagrama mostra direitinho. Existem os elementos genéticos móveis, tipo transposons e integrons, que funcionam como se fossem ladrões. Eles pegam os genes de resistência e, pá, inserem no plasmídio, o nosso carro de fuga. Daí, esse plasmídio consegue ir para outra bactéria e espalhar resistência. Isso aí é a famosa transferência horizontal de genes em plena ação. Ok, mas para rastrear esses plasmídios, os cientistas precisam coletar as evidências, certo? O problema é que a principal técnica que eles usam acaba criando um outro desafio gigantesco. A ferramenta número 1 da investigação é o sequenciamento do genoma completo, ou WGS. Com ele dá para pegar todas as provas genéticas. Só que o método mais usado hoje em dia funciona basicamente como um triturador de papel super moderno. É isso mesmo, o processo pica o DNA inteiro em milhões de pedacinhos. O cromossomo da bactéria, que seria tipo o projeto principal da cena do crime, fica todo misturado com os plasmídios, que seriam as nossas anotações secretas, as pistas mais importantes. Vira uma bagunça. Tá, e como é que se remonta um documento que foi parar no triturador? Bom, o primeiro passo é achar os pedaços que se encaixam, né? No mundo da genômica é a mesma coisa. Quando os cientistas juntam esses fragmentos de forma digital, as sequências que eles formam são chamadas de contigs. Cada contig desses é como se fosse um pedaço de uma frase que a gente conseguiu recuperar. E ele vem com mais etiquetas que dão pistas sobre a importância dele. Length, por exemplo, diz o quão longo é o fragmento. E coverage, ou cobertura, indica quantas cópias dele foram encontradas. E essa é uma pista de ouro, porque uma cobertura alta pode indicar que aquele fragmento é de um plasmídio, já que os plasmídios geralmente existem várias cópias dentro da célula. Beleza, com as provas todas picotadas e parcialmente remontadas, chegou a hora de chamar os especialistas, os verdadeiros detetives. E aqui está a nossa equipe de detetives digitais. São ferramentas de bioinformática, programas de computador super especializados criados justamente para fazer o trabalho sujo, vasculhar milhões de contigs e separar o que é fragmento de plasmídio do que é fragmento do cromossomo. Só que aí vem o problema. Os detetives digitais nem sempre concordam entre si. Olha que interessante esse gráfico. Ele mostra que muitos, mas muitos fragmentos de DNA são identificados por uma única ferramenta. Cada um aponta para uma direção. Vira um quebra-cabeça danado. Então vamos dar uma olhada mais de perto nos arquivos do caso. Vamos ver qual é a real performance desses detetives digitais. Essa análise de desempenho mostra um cenário surpreendente, para dizer o mínimo. O Plasmid Spade está na frente, acertando 125 de 148 plasmídios. Mas olha só a diferença para os outros. É gritante. Essa falta de consenso só prova uma coisa. O trabalho desses detetives digitais é muito, muito difícil. Então aqui está o ponto central da coisa. O maior desafio não é só achar os pedaços dos plasmídios. O difícil mesmo é organizar esses pedaços nos seus plasmídios originais, separadinhos. É como ter as peças de 5 quebra-cabeças diferentes todas misturadas. Esse processo de separar e agrupar corretamente tem um nome, binning. E para ter uma ideia do tamanho do problema, no estudo, até o Plasmid Spades, o nosso melhor detetive, falhou nesse binning, ou seja, em separar corretamente os plasmídios em 84% dos casos. É um número absurdamente alto. O que isso significa na prática?
Significa que vários plasmídios que na vida real são diferentes acabam sendo juntados por engano numa sequência só, toda errada. Isso cria uma falha de inteligência gigantesca. A gente perde a capacidade de saber exatamente quais genes de resistência estão viajando juntos no mesmo carro de fuga. Bom, agora a gente precisa conectar todo esse quebra-cabeça técnico com a realidade, com a corrida global urgente para impedir o próximo surto de uma superbactéria. E por que tudo isso importa tanto? Porque isso aqui não é só um exercício acadêmico, né? A própria Organização Mundial da Saúde já disse: a resistência a antibióticos é uma das 10 maiores ameaças à saúde global. O impacto social e econômico é enorme. Então, resolver esse quebra-cabeça da montagem do genoma é absolutamente vital para a vigilância em saúde pública. Se a gente conseguir reconstruir esses plasmídios direitinho, a gente finalmente entende como as superbactérias evoluem, como elas compartilham suas defesas, e aí sim a gente pode rastrear, prever e, quem sabe, conter a disseminação de novas formas de resistência. A batalha, como a gente viu, já começou. É uma verdadeira corrida armamentista digital contra a evolução das bactérias. E isso nos deixa com uma pergunta fundamental para o futuro. Será que os nossos detetives digitais vão conseguir ser mais espertos que o truque mais antigo da biologia?